Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um cenário onde rivalidades costumam ditar o tom das análises esportivas, Felipe Melo surpreendeu ao deixar de lado o tradicional clubismo e exaltar a força do Palmeiras na temporada de 2025. Conhecido por sua postura combativa e declarações contundentes, o ex-volante, agora comentarista, destacou a qualidade do elenco alviverde e sua capacidade de se manter competitivo mesmo diante de adversidades. Durante uma participação no programa Fechamento Sport TV, Felipe Melo não poupou elogios ao Palmeiras, ressaltando a força mental da equipe e a profundidade do elenco. Ele destacou a entrada de Maurício, que manteve o nível de desempenho do time e marcou o gol da virada em uma partida recente. O comentarista Eric Faria apoiou a tese de que o Palmeiras possui um dos melhores elencos do Brasil atualmente. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras ocupa a quarta posição na tabela, com 22 pontos conquistados em 11 jogos. A equipe soma 7 vitórias, um empate e 3 derrotas, com 12 gols marcados e 8 sofridos, resultando em um saldo positivo de 4 gols. Apesar de estar fora do G3, o Palmeiras demonstra consistência e competitividade, características que reforçam a opinião de Felipe Melo sobre a força do elenco. A equipe busca retomar o caminho das vitórias para se aproximar dos líderes Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A análise de Felipe Melo ganha ainda mais relevância ao considerar sua trajetória no futebol brasileiro, com passagens marcantes por clubes como o Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras. Sua experiência e conhecimento do ambiente esportivo conferem peso às suas palavras, especialmente quando ele reconhece a qualidade de um ex-clube de forma imparcial. A postura de Felipe Melo ao elogiar o Palmeiras sem deixar que a rivalidade interfira em sua análise é um exemplo de profissionalismo e maturidade. Sua capacidade de reconhecer o mérito alheio contribui para um debate esportivo mais equilibrado e construtivo. O reconhecimento de Felipe Melo pode servir como um incentivo adicional para o elenco palmeirense, que busca consolidar sua posição entre os líderes do campeonato. A confiança demonstrada por um ex-jogador de sua estatura pode fortalecer o moral da equipe e motivá-la a alcançar melhores resultados. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também está envolvido em outras competições importantes, como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. A profundidade do elenco, destacada por Felipe Melo, será fundamental para que o clube possa competir em alto nível em múltiplos torneios. A gestão do técnico Abel Ferreira tem sido crucial para manter o Palmeiras competitivo. Com um estilo de jogo bem definido e uma abordagem estratégica, o treinador português conseguiu extrair o melhor de seus jogadores, mesmo diante de desafios como lesões e suspensões. A torcida palmeirense, conhecida por seu apoio incondicional, desempenha um papel vital no desempenho da equipe. O reconhecimento de figuras como Felipe Melo pode fortalecer ainda mais o vínculo entre os torcedores e o time, criando um ambiente propício para o sucesso. Em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão, cada ponto conquistado é valioso. A consistência e a resiliência do Palmeiras serão determinantes para suas ambições na temporada. As palavras de Felipe Melo, portanto, não apenas reconhecem a qualidade atual do time, mas também apontam para seu potencial de crescimento. O futebol brasileiro se beneficia quando ex-jogadores como Felipe Melo contribuem com análises ponderadas e imparciais. Sua disposição em elogiar o Palmeiras, mesmo com vínculos a outros clubes, enriquece o debate esportivo e promove uma cultura de respeito e reconhecimento mútuo. A trajetória do Palmeiras até o momento demonstra que a equipe está no caminho certo para alcançar seus objetivos. Com um elenco talentoso, uma comissão técnica competente e o apoio de sua torcida, o clube tem todos os ingredientes para uma temporada de sucesso. As próximas rodadas do Campeonato Brasileiro serão decisivas para o Palmeiras. Manter o foco e a determinação será essencial para que a equipe continue a brigar pelas primeiras posições e, quem sabe, conquistar mais um título nacional. Em resumo, as declarações de Felipe Melo sobre o Palmeiras refletem uma análise honesta e fundamentada. Seu reconhecimento da força do elenco alviverde é um testemunho do trabalho bem feito dentro e fora de campo, e serve como um lembrete de que, no futebol,
o mérito deve sempre ser reconhecido, independentemente das cores que se defendeu no passado. O impacto das declarações de Felipe Melo não se limitou aos estúdios ou aos comentários de especialistas. Nas redes sociais, torcedores dos mais diversos clubes reagiram com surpresa e respeito à postura do ex-jogador. Muitos palmeirenses reconheceram o gesto como uma demonstração de grandeza e ética profissional, enquanto rivais apontaram que o reconhecimento do bom trabalho do Palmeiras ultrapassa qualquer rivalidade clubística. Esse tipo de comportamento é raro no futebol brasileiro, onde os laços emocionais com os clubes costumam interferir nas opiniões de ex-atletas e comentaristas. Felipe Melo, porém, mostrou que é possível manter vínculos afetivos com antigos companheiros de clube sem perder o senso de justiça ou a isenção necessária em análises públicas. Isso resgata a credibilidade que muitos esperam de vozes experientes no cenário esportivo. É importante destacar que, apesar dos elogios, Felipe Melo também fez ponderações sobre os desafios enfrentados pelo Palmeiras. Ele mencionou que o time, embora forte, precisa ter cautela diante de rivais em ascensão, como Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que vem surpreendendo na temporada com campanhas sólidas e elencos bem estruturados. Por outro lado, o Palmeiras segue sendo uma referência em planejamento a longo prazo. A diretoria alviverde manteve uma base sólida de jogadores, investiu na captação de jovens talentos e não cedeu à pressão de contratações de impacto imediato. Esse modelo sustentável começa a mostrar resultados consistentes, com o clube sempre presente entre os líderes das competições que disputa. O papel de Abel Ferreira, mais uma vez, é fundamental nesse processo. Além de técnico, o português é uma espécie de gestor emocional do grupo. Consegue controlar os ânimos nos bastidores, manter a competitividade entre os titulares e reservas, e motivar seus jogadores a superarem as adversidades com disciplina e foco. Essa mentalidade é refletida no campo, onde o time mostra uma maturidade incomum nos momentos mais delicados das partidas. A fala de Felipe Melo também reacende uma antiga questão: por que tantos jogadores que se destacam no Palmeiras mantêm, mesmo depois de saírem, uma admiração declarada pelo clube? A resposta está no ambiente criado dentro do Allianz Parque, onde atletas são respeitados, têm estabilidade para trabalhar e recebem respaldo tanto da torcida quanto da diretoria. Esse sentimento de pertencimento perdura mesmo após o fim dos contratos. Enquanto isso, os números continuam a respaldar o favoritismo do Verdão. Além da sólida campanha no Brasileirão, o clube avança de maneira firme nas fases eliminatórias da Copa do Brasil e se classifica com folga para as oitavas da Libertadores. A consistência em várias frentes é o que mais impressiona os analistas, e foi exatamente esse aspecto que Felipe Melo destacou como sendo o diferencial do Palmeiras atual. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Essa consistência multifrentária do Palmeiras é fruto de um trabalho que vai além das quatro linhas. O centro de excelência do clube, sua comissão técnica robusta e a equipe de análise de desempenho trabalham em sintonia, garantindo que cada jogador esteja sempre no auge físico e técnico. Felipe Melo, que conhece bem a rotina do clube, mencionou que essa estrutura de alto nível é um dos fatores que sustentam o desempenho do elenco, mesmo com a maratona de jogos da temporada. Outro ponto abordado por Melo foi a resiliência emocional dos atletas alviverdes. Segundo ele, o Palmeiras de 2025 aprendeu a sofrer em campo. Já não é um time que depende de grandes atuações para vencer. Em jogos truncados, com pouca criatividade, o time encontra meios de decidir nos detalhes, seja em uma bola parada, em uma jogada individual ou até em uma falha do adversário. Essa frieza tática, segundo o ex-volante, é o que separa os campeões dos que apenas participam. A torcida, sempre atenta e exigente, reconhece essas qualidades. Os cânticos no Allianz Parque mudaram de tom. Antes exigentes e impacientes, agora carregam orgulho e confiança. A cada rodada, o sentimento que se espalha pelas arquibancadas é de que esse grupo tem tudo para escrever mais um capítulo vitorioso na história recente do clube. Felipe Melo, ao reconhecer publicamente essa evolução, contribui para reforçar essa aura vencedora. Não por acaso, o Palmeiras é tratado como um time a ser batido em praticamente todas as competições que disputa.
Os adversários entram em campo respeitando, ou temendo, o padrão de jogo imposto por Abel Ferreira. A pressão alta, a recomposição rápida e a capacidade de decidir no contra-ataque são marcas registradas desse time que, segundo Felipe Melo, se comporta como um predador em campo. E a comparação usada por ele não foi por acaso. Felipe afirmou que o Palmeiras age como um caçador, silencioso, letal e sempre focado no objetivo. Disse ainda que, mesmo quando está atrás no placar, o time não se desorganiza nem entra em pânico. Ao contrário, cresce na adversidade. É uma equipe treinada para virar jogos, para não se abalar com pressão. Isso é mérito de um processo muito bem construído, pontuou. Essa maturidade se reflete também na liderança em campo. Gustavo Gomes, por exemplo, se mantém como um pilar da defesa. Mesmo com propostas de fora do país, optou por permanecer no clube, algo que Felipe Melo classificou como prova de que o Palmeiras oferece mais do que salário, oferece estabilidade, ambição e estrutura. Jogadores como Rafael Veiga e Zé Rafael, com passagens longas, também foram citados como referências dentro e fora do gramado. Felipe Melo também comentou a atuação dos jovens da base. Apontou nomes como Luiz Guilherme Hendrick, que embora já tenha pré-contrato com o futebol europeu, ainda contribui com gols e assistências, como exemplos da nova geração palmeirense que já chega ao profissional com mentalidade vencedora. Eles não só entram no time, eles já entram prontos para decidir. Isso é raro e impressionante, declarou. Com essa mistura de experiência, juventude e um sistema sólido por trás, o Palmeiras continua sendo uma referência de excelência no futebol brasileiro. E ouvir isso da boca de Felipe Melo, um jogador que nunca fugiu de polêmicas e sempre defendeu com unhas e dentes os clubes pelos quais passou, é mais do que um elogio, é uma validação pública do que o Verdão vem construindo com disciplina e estratégia. O impacto de suas palavras reverberou também entre os profissionais da bola. Técnicos, dirigentes e ex-companheiros de Felipe Melo reconheceram a coragem do comentário, justamente por ir contra o hábito do clubismo cego que ainda permeia o futebol nacional. Não se trata de bajulação, mas de uma leitura honesta do que se vê em campo, algo cada vez mais raro em tempos de narrativas enviesadas e rivalidades inflamadas fora de hora. O episódio ainda serve de exemplo para um cenário esportivo que precisa evoluir em termos de respeito e reconhecimento mútuo. Ao reconhecer os méritos do Palmeiras sem precisar negar os feitos dos clubes por onde passou, Felipe Melo amplia o debate esportivo com maturidade e inteligência emocional, algo que muitos atletas e comentaristas ainda resistem em adotar. Em campo, o Palmeiras segue sua caminhada. A próxima partida pelo Campeonato Brasileiro será decisiva para consolidar sua presença no G4 e se aproximar ainda mais dos líderes. Abel Ferreira já sinalizou que pretende rodar o elenco, mantendo o nível competitivo sem desgastar seus principais jogadores. Tudo dentro de um planejamento cirúrgico que prioriza o desempenho a longo prazo. Enquanto isso, a torcida alviverde aproveita o momento. Vibra com os bons resultados, canta alto no Allianz Parque e acompanha, rodada a rodada, uma campanha que pode culminar em mais um título nacional. O apoio vem não só do grito das arquibancadas, mas também de declarações como a de Felipe Melo, que soam como combustível emocional para um grupo determinado a vencer. A história do futebol é feita de títulos, gols e lances inesquecíveis, mas também de gestos como o de Felipe. Quando um ídolo de outro clube reconhece a grandeza de um adversário, abre-se espaço para um esporte mais nobre, mais justo e mais admirável. E nesse cenário, o Palmeiras de 2025 vai se firmando não só como uma equipe vitoriosa, mas como um modelo a ser seguido. No fim das contas, o que Felipe Melo fez foi mais do que elogiar um time, foi enxergar o futebol além da rivalidade. Foi reconhecer que grandeza não se apaga com a troca de camisa, e que o respeito pelo que é bem feito deve sempre prevalecer. Uma lição que transcende as quatro linhas e merece ser lembrada em cada discussão esportiva. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.